Olá, bom dia. Vim aqui hoje trazer uma palavra que Deus me confiou. Está em Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 7. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Que ele quer dizer sobre a tua palavra. Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros e no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, quase e a pique. Olha só, Pedro, ele vem de uma noite fracassada, de uma noite frustrante. Ele já pensou se dedicar a pescar? Pedro fez isso de 6 a 8 horas, no mínimo 4, e não pegou nada, não pescou nada. Pedro não conhecia Jesus. Em Lucas 4 diz que a fama de Jesus já começou a se espalhar. Em Lucas 5 diz que já espalhou de tal maneira. Em Lucas 7 diz que atesta definitivamente quanto Jesus já estava conhecido. Jesus, tão cedo acompanhado por uma multidão que ia ouvir o que ele tem a dizer. A multidão, ela traz crédito. Eu imagino os pescadores parando de fazer o que eles estavam fazendo para acompanhar o movimento. O texto diz que os pescadores e Pedro estavam lavando as redes depois da pesca anterior, aonde não pegaram nada. Jesus vai pedir a um dos barcos ancorados na praia e ocasiona de ser logo o barco de Simão. O texto é claro, Jesus viu só o barco de Simão? Não, Jesus, ele viu 2 barcos. Jesus, ele viu 2 barcos. Aquela manhã, ela vai ser marcada por um milagre extraordinário, extraordinário. Aquela manhã será marcada por prosperidade, honra. Deus em Cristo Jesus vai manifestar uma ação milagrosa. Vai ter peixe para todo dia, vai ter peixe para comer agora, vai ter peixe para comer à tarde, vai ter peixe para comer até o final do mês. Tudo na jogada de uma rede só. É um milagre maravilhoso. A motivação desse milagre não está baseado na necessidade dos pescadores, não está baseado na frustração de Pedro. A primícia bíblica que
aprendi. Para a manifestação de milagre, a gente precisa compreender isso. Porque talvez tenha alguém aqui ouvindo essa mensagem que almeje que Deus faça um milagre. Não é que esse milagre se realiza com base em uma necessidade. Você precisa tirar isso da sua cabeça. Milagre não é para quem precisa. Não, Yara, não. Senão não tinha mais nenhum mendigo embaixo da ponte. Senão não tinha mais nenhum crente tendo que fazer tratamento do câncer. Seja qual for o estado terminal da pessoa. Milagre não é para quem precisa. Milagre é para quem espera. Milagre é para quem almeja, para quem deseja. Você pode achar que Deus tem obrigação de fazer um milagre na sua vida ou na vida de alguém. Simplesmente porque você gosta daquela pessoa. Aí você acha que se Deus é maravilhoso, Ele tem o poder de tudo. E Ele tem que resolver a vida da pessoa em questão. Ora, mas por quê? Porque ela precisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não se move baseado em uma necessidade. A gente acha que é uma verdade bíblica só porque está sendo repetida várias vezes. Uma verdade não passa a ser verdade só porque ela é repetida muitas vezes. Usamos textos bíblicos para Deus agir em cima daquilo que necessitamos. Como a carta de Paulo aos Filipenses, desculpa. O texto diz: o Senhor nosso Deus em Cristo suprirá todas as vossas necessidades. Agora fala uma coisa para mim. Deus trabalha para suprir necessidade? Não. Olha direito o texto. O texto diz: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá. Ele diz como? Não. Suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas você pode perguntar, Yara, mas o que o texto está dizendo? Interprete o texto. O texto está dizendo que Deus não vai suprir as suas necessidades de acordo com as suas necessidades. O texto está dizendo que Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as suas riquezas, de acordo com as riquezas dele. Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com a glória dele. Deus está dizendo: eu te dou, mas não só o que você precisa. Porque você não tem mais dívida do que eu tenho poder. Você não tem mais limitação do que eu tenho mais poder. Eu nunca posso acreditar que a maneira padrão de Deus agir é correspondendo à necessidade, que é pagando dívida na conta, que é pagando o arroz, o feijão. Isso é demanda diária. Meu irmão, você quer suprir
necessidade, demanda diária, vai capinar um quintal, vai bater uma laje, vai vender um Avon, um Jequiti. Agora, se você quer falar de milagre, não vem falar de necessidade. Vem falar o quanto você deseja que Deus almeje. Vem falar o quanto você deseja que Deus mova. Vem falar sobre o extraordinário que você quer que Deus mova em sua direção. E o quanto que você quer que Ele manifesta a sua glória. A palavra de Deus diz que dele é o querer e que dele é o efetuar. Aí você vai falar, mas como, Yara? Como que eu vou fazer isso? Deus vai trabalhar para mim? Não necessariamente. Deus não vai trabalhar somente para você. A ação de Deus em direção à humanidade visa quem é digno de glória. E Ele é digno de glória. Então, aquilo que você fizer, se aquilo que você fizer for para glorificar o nome dEle, Ele fará. Ele fará. Agora nós podemos ser veículos-alvo do milagre de Deus, gente. Quando temos uma necessidade, não só isso. Quando naquilo que temos, naquilo que somos, temos o desejo de glorificar o nome dEle. Por que precisamos? Não. É porque conhecemos o seu nome, porque o almejamos, porque o desejamos, porque queremos que a partir daquilo feito, o nome dele seja glorificado. Gente, não é necessidade que provoca milagre. Não é necessidade que provoca milagre. Para começar a viver o milagre, para de fazer oração apelativa. Para de baganhar com Deus, achando que a oração, o jejum, vai colocar ele na parede. Jejum não me dá o poder de obrigar a Deus a dizer sim quando Ele está disposto a liberar um não. Jejum não é sobre o que Deus quer fazer. Jejum é quanto eu posso suportar. Jejum me prepara para a resposta que Deus dará. Mesmo eu não sabendo qual será. O milagre da pesca maravilhosa não foi movido pela necessidade. Foi movido pela visão panorâmica. Visão panorâmica, Yara, sim. Visão ampliada ou visão amplificada. Por exemplo, o celular, ele tem foto panorâmica. Ele tem uma visão de 180 graus através da foto panorâmica. Alguns têm 360 graus, outros têm apenas 90 graus. A visão mais ampla da realidade de um contexto. Quando Jesus, ele chega à beira da praia, a visão de Jesus não é de 90 graus, de 180 graus e nem de 360 graus, minha gente. A visão de Jesus vai além.
A visão de Jesus vai além. Quando ele olha nessa cadeira, quando ele olha à beira da praia, a visão dele é panorâmica. Quando ele olha para você, quando ele olha para mim, ele vê o meu DNA, ele vê a minha hereditariedade, ele vê o meu pai, ele vê a minha mãe, ele vê o meu tio, ele vê o meu sobrinho, ele vê o meu filho, ele vê meu marido, ele vê tudo, tudo. A causa que ele trouxe no coração, a causa que eu trouxe no coração. A visão de Jesus é uma visão panorâmica. Aí você fala, Yara, como é que eu me torno um milagre? Como que eu me torno alvo de um milagre na vida de alguém? Jesus, ele só vai te usar se você tiver a mesma visão. Jesus, ele só vai te usar se você tiver a mesma visão. A visão panorâmica. Jesus, ele chegou à beira daquela praia, ele viu 2 barcos. Ele entrou no barco de um, no barco de Pedro. Ele saiu e liberou o barco de um. Só que ele chegou na praia e não viu só o barco de Pedro, ele viu 2 barcos. Só que você sabe que o barco de Pedro foi alvo da primeira pescaria. O alvo é Pedro. O barco é de Pedro. A rede é de Pedro. A palavra foi para Pedro. A motivação está sobre a vida de Pedro. Mas a visão de Jesus tem 2 barcos. Pedro, ele se tornou um instrumento. Pedro se tornou um instrumento daquilo que Jesus queria realizar. Porque parece que Pedro, ele tem a mesma visão similar de Jesus. Quando o barco começa a virar, Pedro tem uma visão panorâmica. O Espírito Santo está me dizendo, e eu digo isso para vocês. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele não vê só o barco de Pedro. Jesus, ele vê Pedro e vê o que Pedro poderá fazer pelos outros. Veja bem, quando Jesus entra na minha vida, Jesus entrou na minha vida, ele enche a minha vida. Quando Jesus abençoa a minha vida, quando Jesus libera uma palavra sobre a minha vida, ele não está olhando só o que ele pode fazer por mim. Oh, glória, aleluia! Ele está olhando o que ele pode fazer por mim e o que eu poderei fazer pelos outros. É compreender de que maneira eu posso ser útil para Deus, para que Deus manifeste a visão de reino. Aí você pode virar e falar, Yara, eu não estou entendendo. Ah, não está entendendo? Você vai entender. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele está dizendo que quando Ele olha para você, Ele vê as suas causas,
Ele vê o seu pai, ele vê a sua mãe, ele vê a sua família, ele vê as suas necessidades. Aí você vai falar: ah, Yara, mas quem vai à igreja sou eu. Quem tem um relacionamento com Deus sou eu. Tudo bem, tudo bem. O barco é teu, mas o peixe será de todo mundo, porque Jesus está vendo além. Jesus está olhando com uma visão panorâmica. Para de ter milagre. Para você ter milagre na sua vida, você tem que sair dessa visão egocentrista. Porque ter milagre tem que sair da oração egoísta. Oração que só fala sobre a gente. Oração que só fala sobre você. Todas as vezes que você fizer esse tipo de oração que só fala sobre você, você está sendo egoísta. É por isso que não tem peixe, é por isso que não tem milagre. A verdade no Evangelho de Cristo é um só. A verdade é uma só. O barco é seu. A rede é minha. Mas o peixe é nosso. Oh, glória, aleluia. Isso não é sobre a gente. Isso é sobre o poder de Deus. Isso não é sobre a gente. É sobre o que Deus quer fazer. Jesus, ele vai escolher o barco que está disposto a ser instrumento para que a obra dele seja feita. Quando Jesus te dá uma voz, ele vê de que maneira ele abençoará outras pessoas. Quando Jesus te dá uma igreja, ele quer que você ocupe o lugar para as pessoas de todo tipo. E que todo tipo de pessoa tenha acesso a ele para conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus te dá uma mensagem, não é para você vir arrotar santidade e nem ostentar conhecimento. Jesus, ele está dizendo, quando você parar de olhar só para o seu umbigo, quando você parar de falar oração individual, quando você se envolver com a obra missionária, quando você se lembrar do nome da tua família, quando você se lembrar dos teus parentes, quando você vier de olho para o culto e na boca trouxer o nome do teu marido, o nome do teu filho, o nome da tua casa, o número da tua casa, o nome dos teus vizinhos, o Senhor está dizendo: vai ser do seu barco, vai ser do seu barco, vai ser o seu barco que eu vou levar a pique, vai ser através da tua vida que eu vou trazer abundância e o nome do Senhor será glorificado. Jesus, de dentro do barco, ele olha para Pedro e diz: voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro olha para ele e diz: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não pegamos nada, Senhor. Mas sobre a tua palavra, Senhor, sobre a tua palavra, nós lançaremos a rede. Pedro
Pedro teve uma expectativa nova, uma nova motivação para fazer um novo que já tinha feito, para fazer de novo o que ele já tinha feito, um método que ele tinha usado. Quando Jesus chegou naquela praia, tinha uma multidão. Eu não estou falando de Yara, não estou falando de Zé, não estou falando de João. Eu estou falando de Jesus. Estou falando do Verbo vivo pregando. Olha isso. Imagina o povo caminhando horas, sem marmita, sem água, sem condução para voltar depois. Tem gente que olha e diz: onde você vai? Aí você tem que dizer: vou ali ouvir Jesus. Engraçado, né? Não, não é engraçado. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova visão, gente. Não tem como você ouvir Jesus e não ter uma nova expectativa. Ouvir sobre Jesus gera expectativas. Milagre não é para quem precisa. Coloquem isso na cabeça de vocês. Milagre é para quem espera. Milagre é para quem deseja. Queremos ver milagres, mas não queremos, não criamos, não geramos expectativas nos lugares que Jesus está. Ah, Yara, mas eu não posso gerar expectativa. Eu me sinto frustrada. O autor das cartas aos Hebreus, ele diz: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus deseja ver coração que tenha expectativa. O autor das cartas aos Hebreus, ele diz o quê? Ele diz que você tem que ter fé, que você tem que ter a certeza das coisas que não se veem, expectativa do que já aconteceu. Não. É do que eu acredito que não aconteceu, mas vai acontecer, gente. Vai acontecer. Deus está falando aqui. Eu quero que você volte a ter aquela expectativa que você tinha. Quando uma pessoa virar para você e falar: ah, seu marido é um bêbado. Aí você diz: será um futuro pastor, um homem de Deus. Isso é gerar expectativa. Ah, seu filho ainda é um drogado. Não. Ele será um pregador da palavra. Você tem que gerar expectativa. Aonde está a expectativa de vocês? Que hora que você acredita? E tem hora que você para de orar. Eu e Yara, eu comecei a fazer tudo sozinha. Eu comecei a criar expectativa sozinha. Eu comecei a ver coisas que não existia, mas crendo que existe. Tudo que você vê aqui hoje, eu via e não existia. Tudo que você vê aqui ao lado, na Casa Girassol aqui, eu olhava, não existia, mas eu via, eu acreditava que ia acontecer. Tem gente
que fala, Deus escolheu fulano. Como se Deus olhasse a cor do cabelo, como se Deus olhasse a cor da pele. Deus está falando. Eu olhei para ela porque sonhou. Eu olhei para ela porque esperou. É porque chamou o meu nome. É porque acreditou. Oh, glória, aleluia. Olha Jesus renovando a sua esperança. Olha Jesus renovando a sua visão, gente. Pedro cria uma expectativa. Ele chama Jesus de mestre. Ele não sabe que ele é o Filho de Deus. E nem que é tão poderoso o quanto é. Depois que ele viu, não é a obra do acaso e nem causa natural a quantidade de peixe. Ele olha para Jesus, se dobra, bota a cara no pó e diz: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Olha o que Pedro está dizendo. Eu pensei que estava diante de um mestre. Agora sei que estou diante de um santo. Pedro não sabe quem é ele e nem o que ele faz. Mas cria uma expectativa, gente. Cria uma expectativa. A palavra que eu trouxe para vocês hoje aqui é para que vocês possam gerar uma expectativa nesse Deus lindo e maravilhoso. A gente acredita que ele pode fazer qualquer coisa. O profeta Isaías, ele diz que todas as águas do mundo são na palma da sua mão, como uma gota de água. O céu que a gente pensa que é infinito tem medida sob onde começa e onde acaba. Por dois motivos. Primeiro, ele será rolado e os céus também passarão, assim como a terra que existe passará. O texto é claro, porque diz que ele mede os céus na palma da sua mão. Deus está acima de tudo. Você entende como o céu é o firmamento? Diz que ele é tão alto que nem a terra poderia contê-lo. E que ele é o estrado para os seus pés. Então quem entenderia o trovão de seu poder? Quem? Quem consegue imaginar que Deus fará qualquer coisinha? Eu nunca vi Deus levantar um vaso e dizer que ele tem uma pequena obra na vida de alguém. É sempre como: eu tenho uma grande obra na sua vida. Porque um Deus grande faz coisas grandes. Por isso ele está dizendo: aumente a sua expectativa. Imagina, gente. Imagina Jesus caminhando em nossa direção. Ele vai nos dar uma palavra que vai valer a pena tudo o que você sofreu. Ele me deu uma palavra que valeu a pena tudo o que eu sofri até os dias de hoje. Ele vai acabar com o fracasso da noite anterior. Eu geraria uma expectativa que ele ia me mandar fazer algo que não tentei, algo que eu não sei, algo que eu nunca vi. Porque ele é
eu não sou. Porque ele pode, eu não posso. Porque ele tem e eu não tenho, gente. Então eu ia imaginar o que Jesus não vai usar o que eu já tentei. Eu vou imaginar que ele vai usar o que ele não vai usar o que eu já tentei. Principalmente se aquilo que eu venho tentando não tem dado certo. Então, se eu não quero que uma área dá certo, eu venho tentando e essa área não vem dando certo. Eu quero que uma área dê certo e eu venho tentando várias vezes e essa área não dá certo. Aí eu coloco a minha expectativa em Deus, porque eu acredito que Deus vai me dar um meio, Deus vai me dar uma saída, uma porta, ainda que não abriu. Vocês precisam tomar cuidado com os desejos de vocês, minha gente. Deus fala, Jesus fala, voltai ao mar alto. Aí você pensa que vai abrir um caminho novo. Você pensa que Deus vai fazer um milagre novo. Um negócio que nunca fez. Voltai ao mar alto. Lançai as vossas redes. Você pensa, nossa, será que Jesus trouxe a rede do céu? Não. Ele não trouxe. É a mesma da noite do fracasso. E para qual mar que a gente vai? E Jesus vira para você e diz pro mesmo. Qual barco que a gente vai usar? Jesus vira e diz, é o mesmo. E qual é o método que a gente aplica? E Jesus diz, é o mesmo. Voltai para o mesmo mar, usai o mesmo barco, lançai a mesma rede, do mesmo jeito. É complicado quando você espera de Jesus um resultado, a recompensa de uma frustração, de algo que você passou. Aí você está com a expectativa lá em cima, acreditando que Jesus vai fazer algo que você nunca imaginou e que ele mandasse você fazer. Você vai acreditando. Aí você olha para você e diz, voltar para o mesmo lugar, usar o mesmo instrumento e continuar aplicando o mesmo método? A condição de Pedro é esta. Ele é pescador. O que acontece? Pescador pesca, cantor canta, pastor pastoreia, mulher de oração ora. O que você faz no mar vai fazer comigo agora. Porque você é tão bom pescador de peixe? O que eu vou te autorizar a ser pescador de homens? Oh, glória, aleluia! Agora Jesus diz, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Agora eu não estou falando de Pedro, agora eu estou falando de mim, agora eu estou falando de você. Porque Pedro obedece. Tem gente aqui que não viveu o milagre porque ainda não viveu. Porque gera expectativa, mas quando ouve a palavra repetida, olha, e não é a direção de Deus, olha, e diz que não é a direção de Deus porque é repetida. Quanta gente mudando o método porque não está dando resultado. Ah, estou orando há tanto tempo e Jesus não responde. Aí a pessoa para. Esperamos que Jesus nos dê um método novo para alcançar o resultado.
Aí a gente acha que estamos fazendo errado porque estamos usando o método errado. Aí Jesus me trouxe aqui hoje para dizer para vocês que não é porque tá dando errado que significa que você tá fazendo do jeito errado. Nem tudo que dá certo tá sendo feito do jeito certo. E nem tudo que tá dando errado tá sendo feito do jeito errado. O homem com a carreira de Pedro, e que na noite anterior não pescou nada. Você acha que ele não sabe usar a rede? Você acha que ele não sabe guiar um barco? Ele é tão bom no que faz que quando Jesus o chama para ganhar alma, o chama, Deus está dizendo: não mude o método que eu te dei para manipular os resultados que você quer. Continue fazendo a oração que eu te ensinei. Deus está dizendo: não é porque não está dando certo que você não é boa no que você faz. Isso significa que o resultado não virá atrás do seu esforço para que você se glorie e que a glória não seja sua. Sabe o que ele está dizendo? Volta para o mar, volta a trabalhar, volta a fazer o que você estava fazendo na noite anterior, antes de eu chegar aqui. Jesus está dizendo: continua fazendo o que você fazia antes de eu chegar aqui, de eu aparecer na sua vida. Oração não salva ninguém. O que salva é Jesus. Se a oração é um instrumento que ele usa para salvar, pode não ter salvar hoje. Mas eu vou continuar orando, porque qualquer hora dessa, essa rede vai pescar alguém pela palavra de Deus. Pois a rede que eu vim jogar aqui hoje para lançar pessoas para a palavra de Deus. Eu não posso mudar o método que é aprovado para fazer isso. Não é só porque não está dando certo no momento que eu esperava. Jesus, ele manda Pedro voltar e usar o mesmo método de pesca. Só que agora ele tem uma palavra. O método é o mesmo, mas o resultado foi diferente. Por causa da obediência. Aí você diz: ai, Yara, meu casamento tá difícil, vou me separar. E Jesus está dizendo: volta. Volta para casa e continue amando o mesmo homem. Jesus está dizendo: é fácil querer alterar o método para obter os resultados. Difícil é trabalhar duro e deixar o resultado nas mãos de Deus. Não me diga o que é fé que você tem quando você acha que é você que tem que mudar o resultado. Quando é que você que tem que salvar todo mundo, não muda o resultado. Quando é você que tem que resolver tudo, quando é você que tem que mudar tudo. Isso não é fé, isso é controle. Fé é quando você acredita que tem certeza que vai dar certo. E Jesus está dizendo: Pedro, o trabalho é contigo, mas o milagre é comigo. Volta e faz o que você sabe fazer. E deixa que eu vou dar o resultado. Glória, aleluia.
Deus está dizendo: continue orando como eu mandei você orar. Continue crendo como eu mandei você crer. Mas Yara, não está dando certo. Não está dando certo. Não altere o método visando o resultado. Jesus, ele não fala do resultado que Pedro vai ter. Ele só fala do método. Jesus não diz: você vai pegar muito peixe, Pedro. Jesus não diz isso. Jesus diz: você tem que lançar. Jesus diz o que ele tem que fazer. Jesus não quer que Pedro pense no resultado. Se tudo que você for fazer for pensando no resultado, o seu método será sujo, o seu método será corrupto. Aí você só observará o resultado. Deus não quer que você avalie resultado. Quando a gente persevera no método, a direção de Deus é obedecer. É obedecer. Por exemplo, Moisés era amigo íntimo de Deus, mas nem a intimidade que ele tem com Deus dá a ele a autoridade de mudar o método de Deus. Moisés era um homem mais manso da terra. O povo estava no deserto, rebelde. Como não tinha água para beber, movido pela sede e pela escassez, começaram a mudar o resultado, a murmurar e reclamar. No Nilo, a gente tomava banho e morria afogado de tanta água. Agora você nos trouxe para esse deserto, Moisés, para morrer de sede. Eles atribuíam a Moisés um peso. Aí Moisés vai à direção de Deus, buscar de Deus um método, uma direção. E Deus orienta Moisés. Deus dá a Moisés uma direção. Deus dá um método. Deus diz: Moisés, há aqui nesse lugar uma rocha. Vai lá e fala a rocha, Moisés. Fala a rocha. Moisés vai e volta para fazer o que Deus mandou. Quando ele volta, o povo continua falando na cabeça dele. Ele estava com um cajado na mão para dar quase na cabeça do povo, que estava enchendo a cabeça dele. Aí Moisés, com muita raiva, ele deu 2 vezes a rocha. Pá! Pá! Minha gente, Deus mandou Moisés bater na rocha? Deus não. Deus mandou Moisés a falar à rocha. Fala a rocha, Moisés. Deus mandou Moisés falar à rocha. Mas porque Moisés foi pressionado pelo povo no caminho, ele bateu na rocha, ele feriu a rocha. Pois eu vou te falar uma coisa, minha gente. Crente não muda sem direção de Deus, não. Só Deus vai dar a direção. Só sai da direção que Deus deu quando Deus dá outra direção. Não tem pai, não tem irmã, não tem marido, não tem filho que faz crente sair da sua direção, que faz crente sair da direção de Deus. Deus me chamou desse jeito.
do jeito que vocês olham e vê, Yara. Ele me disse: eu te uso assim, filha, até que eu decido, até a hora de eu decidir mudar a sua maneira de ser, a sua direção. A pressão, seja lá de quem for, gente, não é maior do que a direção que Deus te deu. Não é maior do que a maneira que Ele te chamou. O resultado deu certo. No método que Moisés usou? Não. O povo ficou satisfeito, mas o método que Moisés usou foi errado. Deus diz a Moisés: Moisés, vem cá. A terra que eu disse que daria, que é Canaã, a você, você verá do alto do monte. É o máximo que você verá, porque os teus pés ali não pisarás. Deus diz: você não vai entrar porque você foi rebelde, Moisés. Eu disse: fala a rocha, e você feriu a rocha. Deus está dizendo: eu conheço a frase que diz: os fins justificam os meios. E Deus aqui está dizendo: eu quero saber como é que está o teu meio, para que eu determine o teu fim. É o teu meio que vai determinar o seu fim. É o teu meio que vai determinar o que eu vou fazer. Oh, glória, aleluia. Não tem esse negócio de mexer no método para alterar resultado, até que Deus te dê uma nova direção. Vamos ficar na mesma direção que Deus nos deu, minha gente. Não vamos alterar o resultado. É nessa aí que muitos pregadores deixam de olhar as ovelhas como ovelhas e passam a olhar a elas como números. Aí os adoradores ofertam com a motivação errada, dizima com a motivação errada, porque estão esperando apenas o resultado. E Deus disse a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela. Farei, Abraão, farei de ti uma grande nação. Tornarei a ti, a tua família fecunda. Ele afirma a Sara: a tua mulher vai te dar um filho. O tempo passa, o resultado não vem. Sara mexe no método para alterar o resultado. Abraão deita com Agar, minha serva, e dela nascerá um filho. Sara pensa que alterar o método vai produzir resultado. Minha gente, Gênesis 12, Deus promete. Gênesis 17, Deus aparece. Deus aparece. Deus aparece. Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, Abraão. Deus está dizendo: Abraão, faz o que a gente combinou, Abraão. Usa o método que eu te dei, a fé que eu te dei, a perseverança que eu te dei, Abraão. Deus, quando falou para Abraão que ia dar uma terra para ele, não falou qual era a terra. Deus não está chamando Abraão para ir para Canaã. Deus está chamando Abraão para andar com ele, minha gente. É isso que Deus está dizendo para vocês. Filhos, anda comigo. Venha ter um relacionamento comigo. Deixa eu fazer parte de todas as áreas da sua vida. Coloca eu em primeiro lugar na sua vida.
Buscai em primeiro lugar o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. É o que você vai fazer. Você vai voltar para a mesma casa. Você vai voltar para o mesmo trabalho, com as mesmas pessoas. Mesmo você não estando feliz. Você voltará para a mesma empresa. Você voltará a trabalhar com o mesmo chefe. Mesmo que você não goste. Talvez essa semana não vai sobrar dinheiro para trocar aquele guarda-roupa que você almeja. Mas você voltará para o seu mesmo marido. É o mesmo. Aí você vai dizer: voltarei. Aí você volta. Aí vai ter gente que vai dizer: nossa, você tá diferente. Você mudou de carro. Você mudou de marido. Você mudou de emprego. Você mudou de igreja. O salário não mudou. Aí você vai dizer: não, nada disso mudou. Mas a motivação que eu tenho tá me dando esse brilho nos olhos, esse renovo na alma. Filho, depois de caminhar um tempo comigo, diz o Senhor, e me obedecer, depois de sentir a alegria de estar na minha presença, fazendo o que mando, na hora que mando, do jeito que eu mando, você vai ver o que te espera. Não é maior do que te acompanha até a chegada. Oh, glória, aleluia! Pedro está no barco. O método é antigo, mas a motivação é nova, gente. Eu tenho autonomia de dizer a hora e nem o que vai mudar, mas eu tenho de Deus a autorização pela palavra dele. Faça como Abraão, minha gente. Seja fortalecido, dando glória a Deus. Pedro vai usar o método antigo, mas a motivação é outra. Ele está embaixo de uma palavra. Pedro está embaixo de uma palavra. Aí você diz: Yara, está dando tudo errado. Não é porque está dando errado, porque não está fazendo do jeito certo. O bom de se manter a fazer do jeito certo é que quando você está no método de Deus, até o que era para dar errado vai dar certo. Mas quando você está fora do método dele, até o que era para dar certo vai dar errado. Quando Pedro pega a rede, ele puxa, ele não consegue puxar. Não vem, gente. Tá cheio, tá cheio. Deus manda eu dizer: tá difícil porque tá cheio. Tá doendo porque tá cheio. Tá sendo cansativo para você. É porque o resultado é extraordinário. Pedro puxa a rede tá rasgando. Por que que tá rasgando? Porque é muito peixe, gente. A rede tá rasgando porque Jesus, quando chegou naquela praia, Jesus viu 2 barcos, gente. Jesus viu 2 barcos. Quando começa a rasgar, ele vai e se lembra que tem um outro barco para ajudar, para puxar. Yara, eu não entendi. Você vai entender? Você vai entender. Olha para seu vizinho aí agora. Olha para seu vizinho e diga para ele: se você não me chamar, vai começar a rasgar. Tá rasgando porque você não me chamou. Me chama que vai parar de rasgar. Me chama para orar junto, me chama para cantar junto, me chama para louvar junto, me chama para comer junto.
me chama que vai parar de rasgar. Não é sobre só você, minha gente. Não é sobre só você. É Deus usando você para abençoar toda a praia, para abençoar toda a gente. Ele faz sinal e pede para eu te dizer que seu milagre está à véspera de um sinal. Oh, glória, aleluia! O seu milagre está à véspera de um sinal. Ele estende as mãos e faz o sinal para o outro barco. Ele faz o sinal para o outro barco. Deus está dizendo: chama alguém, chama alguém, chama alguém para vir com você, adore com você, que interceda com você. Peça ajuda para alguém, faça um sinal para alguém vir orar com você, faça um sinal para alguém vir louvar com você. Faça um sinal. Ele pega na rede e a rede para de rasgar. A pessoa que Deus coloca na sua vida, a rede para de rasgar, gente. A rede para de rasgar. A pessoa, para a rede parar de rasgar, tá do seu lado, é o teu vizinho. Você pode ter amigos muito bons, mas quando a rede rasgar, você tem que chamar quem tá mais perto, gente. Em Provérbios diz assim: melhor é um bom vizinho perto do que um parente distante. Quando você precisa de um socorro imediato, até o parente chegar, bum, já era. Fala para essa pessoa aí do seu lado, mais perto, seu vizinho. Seguram a rede comigo. Venham. Ela começou a rasgar. Pede para eles segurar a rede com você. Pede para eles puxar a rede com você. Quando eles puxam, a rede começa, o barco começa a virar. Quando eles puxam, o barco começa a virar. Às vésperas de um grande romper na sua vida, é quando Deus quer mudar o seu patamar espiritual, quando Deus quer te prosperar financeiramente, quando Deus te tirar do meio dos comuns e te tornar alguém. Você é alvo do extraordinário. O mais difícil na volta ao mar é difícil. Voltar ao mar é difícil, mas o mais difícil não será você ser perseverante do que Deus mandou. Não será você ficar cansado com o mesmo marido ou com a mesma mulher. Não será difícil continuar orando, porque você já ora há tanto tempo. O mais difícil é você parar de receber. Conheço gente que solta a rede. Eu conheço gente que soltou a rede. Deus não libera na minha vida uma palavra que vai me matar. Gente, Deus não faz isso. O Jesus que mandou Pedro voltar para o mar, ele jamais faria com que ele não cumprisse a missão. Jesus jamais faria Pedro fazer algo que faria com que ele morresse, ou com que o seu barco afundasse ou quebrasse. Porque para pegar peixe tem que ter barco, para pegar peixe tem que ter gente, tem que ter pessoa, tem que ter rede. Deus não vai te dar uma bênção que destrua a tua estrutura. Você precisa receber, gente. Aí você fala: mas Yara, minha família tá uma loucura. Mas é a sua família. Deus não ia te dar uma família que você não poderia controlar. Mas Yara, meu marido é uma prova. Mas segura, eu te digo, segura.
Deus não te daria um homem o qual não pudesse você ser a mulher dele. Eu não sabia que para mim viver essa vida que eu vivo hoje, eu entraria em um barco e entraria água. Eu não sabia que pessoas que eu tinha perto de mim, que frequentava a minha casa, ia se afastar de mim. Por consequência do que Deus está fazendo na minha vida. Isso é água entrando no barco por segurar a rede. Deus está falando, tem gente aqui querendo soltar a rede, porque está vendo água entrar no barco. É melhor soltar a rede, senão o barco vai afundar, o barco vai naufragar. Tem gente aqui. E agora você tem que mostrar que a fé que você tem é verdadeira e que a direção que Deus te deu não foi mudada. Você será tentado. Solte a rede, desista do teu sonho, abandone esse emprego, divorcie desse marido. Depois de tanto tempo louvando, às vezes dá vontade de soltar as redes, eu confesso a vocês. Mas Deus me disse, filha, filha, vou falar a verdade para você. Vai entrar um pouco de água. Oh, glória, aleluia. Tem dias que a sua saúde vai ficar debilitada. Em razão disso, você vai ver a madeira estalando, ameaçando quebrar e ameaçando afundar o barco. Mas você tem que continuar acreditando que quem te mandou a lançar a rede entrou no teu barco, viu a tua estrutura, pregou ali de dentro e não ia te mandar para um lugar para onde você iria naufragar. A tua maternidade não vai naufragar. A tua paternidade não vai naufragar. O teu ministério não vai naufragar. Deus está contigo. Não vai naufragar. Deus está apenas estendendo os teus limites, porque você nunca chegou a ponto da sua vida, em nenhum ponto da sua vida, em que eu ia receber tanto. E que ia receber tanto. Quando ele pega o outro barco, ele puxa junto e coloca os peixes dentro do barco que ia entrar água. Foi quase. Pois é, foi quase. Quando alguém falar para você, e aí? E seu marido? Como está a relação de vocês? Se separaram? Aí você vira e fala, foi quase. Deus está dizendo, se você aguentar esse quase. Tem gente dizendo, Yara, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu vou morrer. E o Senhor está dizendo, é só um quase. É só um quase. É só um quase, minha amiga. Se você aguentar, tudo de ruim será um quase. Obedecendo a direção de Deus, obedecendo a direção que Deus te deu, será um quase. O resultado da direção que Deus te deu, e com fidelidade, obedecendo incondicionalmente, Jesus está dizendo, não solte essa rede. Deus está dizendo para a gente aqui, ó. Jesus está dizendo aqui para vizinhas minhas. O Senhor está dizendo, você conhece o peso de uma rede cheia. Você conhece as ondas de um mar revolto. Só que por algum motivo você soltou e saiu da vontade de Deus. Por quê? Machucou?
Porque doeu? Porque cansou? Não importa o que fez você largar a rede. Deus te trouxe aqui para te dizer. Deus trouxe eu aqui para fazer essa mensagem para vocês, para dizer: puxa essa rede, volta para a direção. Vem até o altar de Deus. Você diz todos é filho de Deus. Não, nem todos é filho de Deus. A Bíblia diz que só recebe o direito de ser chamado de filho de Deus quem confessa Jesus Cristo como o Salvador. Deus quer resgatar paternidade. Deus, através da minha vida, Ele quer resgatar pessoas. Ele não vai te julgar. Ele não vai te julgar. Deus vai te ajudar. Ah, Yara, minha vida tá um rolo, Yara. Ah, sua vida tá um rolo? Então tá que nem a minha. Então venha para Deus, venha para Jesus. Venha o rolo, a pipa, o cerol. Deus me trouxe aqui para dar uma direção. Para vocês, não altere a direção. Não altere o resultado, o método. Não altere o método para obter o resultado. Você tem vergonha? Ah, você tem vergonha? A sua vergonha é passageira, minha gente. A sua vergonha é passageira. Mas a salvação que Cristo te dá hoje, ela é eterna. Venha para Jesus. Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Creiam no Filho de Deus como seu único Salvador. Recebam essa palavra. Fiz ela longa, sim, do fundo do meu coração, da minha alma, para entregar para vocês essa palavra. Tenham um ótimo domingo na presença do nosso Senhor. E que suas redes permaneçam sempre cheias. Sempre cheias. Elas vão rasgar de tão cheia que estarão a rede de vocês, que estão aqui ouvindo essa mensagem. Elas vão rasgar de tão cheia, mas olha para seu vizinho do lado. Olha para seu vizinho do lado. Chama eles para ajudar, chama o barco do lado para ajudar como Jesus fez. Chama eles para ajudar, chama. Quase foi a pique, mas não foi. Foi um quase, gente. Essa tribulação, essas dores, essas percas. Foi um quase. Quase foi a pique, mas não foi. Não foi, entrou um pouquinho de água. Mas Deus, Ele olhou a sua estrutura. Por isso que Ele colocou essas provas no seu barco. Porque Ele sabia o quanto vocês poderiam suportar, gente. A cada dia Deus coloca uma prova no meu barco. Porque Ele conhece a minha estrutura. E conhece a de vocês. Cheguem a Ele, clamem a Ele, busquem a Ele. Procura ter um relacionamento com Ele. Todos os dias, como eu faço. Deus quer um relacionamento, gente. Deus quer um relacionamento. Deus quer um relacionamento. Jesus quer um relacionamento. Um relacionamento diário, todos os dias. Não é uma vez, 2 vezes por semana, é todos os dias. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Mateus 6. Clame a Ele, busque a Ele. Ele está dentro de nós, dentro da nossa casa. Aonde você estiver, Ele está. Clame a Ele, busque a Ele. Deus é Espírito e verdade, gente. Deus é Espírito e verdade.
Busquem a Ele, clame a Ele. Clame. Lá no Éden, nosso Senhor Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Cristo já existia antes da fundação do mundo. O Antigo Testamento é apenas a sombra. A nova aliança, a obra consumada da cruz é a verdade em Cristo Jesus. A verdade está em Cristo Jesus. Após a sua morte de cruz, não é durante Cristo estava aqui na terra, não. Não é durante Cristo, não é durante quando Cristo estava aqui na terra. A igreja prega Cristo durante o tempo que ele estava aqui na terra, gente. A verdade da nova aliança vem depois da morte de Cristo, depois da sua ressurreição aos céus. Os discípulos disseram: Senhor, tu vais nos deixará só. Cristo disse: vós nunca mais estarão sós. Vocês nunca mais estarão sós. Nós nunca mais estaremos sós. Temos Ele dentro de nós. Todos nós temos o Espírito Santo. Busquem, gente, a revelação da verdade, que é uma só. É Cristo. Olha para a cruz, gente. Olha para a cruz. Tá bom? Que todos vocês tenham um ótimo domingo. Beijo no coração de todos. Amo todos vocês em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.